Fala, galera! Além do nosso Arbomail, que você recebe a cada 15 dias no seu e-mail, a gente resolveu trazer esse conteúdo com um outro formato. Algumas pessoas preferem ler, outras preferem vídeo, então bora nessa pegada multimídia também. No Arbomail você tem os principais trials e revisões temáticas das últimas semanas anteriores. Tudo o que você precisa para se atualizar sobre o paciente crítico. Além disso, você tem os destaques, os últimos destaques do nosso Instagram, @arbo.med. E a gente tem também as novidades dos nossos cursos. No Arbomail, um dos estudos é escolhido por uma análise metodológica mais profunda, de acordo com os guidelines do Grupo de Prática Clínica Baseada em Evidências da Universidade McMaster. Se você ainda não recebe o Arbomail, o link para se inscrever está na descrição do vídeo. Nessa segunda edição do Arbomail, a gente teve um RCT, um ensaio clínico randomizado, comparando ketamina e etomidato. Quem ganha essa guerra, né? Foi a nossa escolha para a análise metodológica da semana. Outro ensaio clínico randomizado sobre factibilidade da desressuscitação ativa. Um ensaio clínico randomizado sobre anestesia regional versus anestesia geral na prevenção de delírio pós-operatório, uma revisão sistemática sobre pneumotórax no doente estável em ventilação mecânica na UTI e, finalmente, uma revisão sistemática sobre as ferramentas para otimizar a alta dos nossos pacientes para a enfermaria, para o quarto e para casa. Bora começar com os ensaios clínicos randomizados. O estudo unicêntrico, randomizado, open label, norte-americano de fase 3, chamado EVK, foi um estudo de 801 pacientes que buscou responder se a ketamina apresentaria redução da mortalidade em 7 dias em relação ao etomidato. A randomização foi realizada por computador, esse é um passo bastante interessante no ponto de vista da confiabilidade da randomização, porém ela não foi mantida em sigilo. A randomização foi guardada em envelopes e o estudo foi aberto, que foi a maior limitação do estudo. Em relação aos fatores de base, o grupo ketamina parece ter maior gravidade, com maior proporção de pacientes clínicos, menor proporção de pacientes cirúrgicos e mais doentes com disfunção orgânica crônica. O cálculo amostral foi realizado com base em dados da qualidade do hospital, por uma mortalidade prevista de 70% e 60% e um poder de 80%, foram previstos 750 pacientes para serem incluídos. E com perda de follow-up de 10%, caso houvesse, deveria ser incluído 825 pacientes. Na verdade, houve perda no follow-up, mas não foi de 10%, e foram incluídos para análise 790 pacientes. A análise foi realizada de acordo com o princípio de intenção de tratar, o princípio de intention to treat, e esse é um passo positivo que ajuda a manter a randomização. O estudo foi positivo em relação ao desfecho primário. A sobrevida em 7 dias do grupo de ketamina foi de 85,1%, ou seja, um risco de morte de 14,9%, e no grupo etomidato, uma sobrevida de 77,3%, ou seja, uma mortalidade de 22,7% em 7 dias. Houve uma redução absoluta do risco de 7,8%, portanto, o número necessário para tratar, o NNT, foi de 13. O que é o número necessário para tratar? É o número de pacientes que tem que ser tratado com essa droga que teve benefício para evitar um desfecho, nesse caso, a mortalidade em 7 dias. A gente só não pode esquecer de que o estudo foi aberto, ou seja, foi um estudo sujeito a vieses, sem uma justificativa relevante para isso. Eu esperaria um estudo multicêntrico com segmento adequado para afirmar que a gente tem um conceito bem estabelecido. Próximo, o estudo multicêntrico randomizado open label irlandês de fase 2,
o RADAR 2, foi um estudo com 180 pacientes e ele buscou responder se a estratégia conservadora de fluidos e de ressuscitação com uso de diuréticos ou ultrafiltração era factível. O estudo foi positivo. No grupo intervenção, o balanço hídrico nas 24 horas foi negativo, 840 ml, enquanto que no grupo controle o balanço foi positivo, 130 ml. Não houve diferença de eventos adversos nos dois grupos. Estudo pequeno, de fase 2, que felizmente, usa um desfecho intermediário. Os estudos de fase 2, a gente precisa utilizar desfechos intermediários para tentar estabelecer um mecanismo que um futuro estudo multicêntrico que demonstre redução da mortalidade se utilize. A gente utiliza um estudo de fase 2 para mostrar um mecanismo, mostrar um conceito de fato demonstrado no estudo de fase 2 e comprovado por um estudo multicêntrico com, por exemplo, redução da mortalidade com desfecho duro. Estudo relevante, beleza. Próximo, estudo multicêntrico randomizado open label chinês de fase 3, chamado RAGA, 950 pacientes. Ele buscou responder se a estratégia com anestesia regional era superior à anestesia geral na incidência de delírio pós-operatório. Se as drogas sistêmicas acarretavam maior delírio pós-operatório. O estudo foi negativo. No grupo intervenção, a incidência, ou seja, no grupo com anestesia regional, a incidência de delírio foi de 6,2, enquanto no grupo anestesia geral foi 5,1%. Isso com um p-valor de 0,48. É provável que a anestesia geral de curta duração, em torno de 2 horas, não aumente a incidência de delírio. Isso é um dado importante, foi uma anestesia curta também. Bora para as revisões sistemáticas. Qual a conduta no paciente estável com pneumotórax, doente em ventilação mecânica? Essa revisão sistemática trouxe 12 estudos, sendo 3 ensaios clínicos randomizados e 9 estudos de coorte. A sugestão do estudo foi para doentes estáveis em ventilação mecânica na terapia intensiva, conduta conservadora no pneumotórax com menos de 4 dias de evolução e conduta invasiva com cateter pleural nos pacientes com pneumotórax com 4 ou mais dias de evolução. Obviamente, o doente instabilizou, a gente vai adotar a conduta invasiva. E, por fim, essa revisão trouxe práticas com bons e maus resultados em relação à transição da UTI para a enfermaria ou para o quarto. Foram revisados 312 artigos. A revisão também fala sobre transição do paciente pediátrico neonatal e sobre a transição diretamente para a comunidade. O suplemento 3 desse artigo traz uma tabela com as práticas com benefício. Eu espero que você tenha curtido. Os links para os estudos estão na descrição do vídeo. O Arbomeio sai a cada 15 dias, aos domingos, e no domingo seguinte sai essa nossa revisão em vídeo. Queria também te falar sobre o nosso evento aqui no YouTube, o Vem Teme. Muitos dos inscritos no Arbomeio vão fazer a prova de título de especialista em medicina intensiva em 2022. Para essa galera, do dia 24 a 26 de janeiro, eu vou entregar o plano perfeito para a preparação para o TEME. Todos os inscritos no Arbomeio vão receber o convite e eu espero te ver lá. Lá não, né? Aqui no YouTube. Até a próxima!